Fala aí, meu querido estudante, como é que tá você? Então hoje estou voltando aqui novamente ao cenário da minha humilde residência para gravar novamente, continuar fazendo as gravações daqueles nossos vídeos que começamos a gravar, na verdade. A gente começou a se reinventar no ano passado, na pandemia, 2020. E hoje, logicamente, com o retorno das aulas presenciais, a gente está voltando aí a fazer, né, refazer nossa rotina no caso. E aí, obviamente, a gravação de aulas faz parte ainda, né? Vai continuar fazendo parte da rotina do professor. Né? Então, a gente já gravava a aula, vai continuar gravando. Então, não mudou muita coisa não, certo? E hoje eu estou voltando aqui, você que já é meu aluno, você que já me acompanha pela televisão ou pelo YouTube do KPE, ou que você que assiste minhas aulas presencialmente na EREMPAN, na EREM Professor Camilo Magalhães, vai poder também acompanhar algumas aulas que eu vou estar gravando complementares aos assuntos, né? Está obedecendo um currículo em ciclo, mas aí eu não posso deixar de trabalhar alguns conteúdos pré-requisitos para poder a gente continuar tendo noção, porque fica difícil entender algumas partes do assunto se você se você não está por dentro de algumas coisas que deviam ser vistas antes e às vezes a gente até mesmo esquece, ou viu ou não viu e esqueceu. Beleza? Então, por conta disso, eu criei uma série, na verdade, com alguns vídeos que eu estou chamando de vídeo pré-requisito, mas eu coloquei no nome latim permoventia, certo? Essa permoventia aí, na verdade, ela vamos dizer assim, uma brincadeira que eu estou fazendo, no latim, né? Pré-requisito, que são conteúdos que você precisa entender, que você precisa conhecer e até mesmo dominá-los para se sair bem, né, nas questões que vão aparecer na resolução de questões, principalmente aquelas que exigem cálculo. Então, para aqui para a tela, hoje eu trago para vocês a parte da notação científica, certo? Por que notação científica, Lardião? Porque a notação científica é bastante usada nas questões de cálculo, seja em soluções, seja em física, seja lá em eletroquímica, seja em equilíbrio químico, você vai sempre estar usando notação científica. Então é muito importante que você esteja ligado, que você esteja ligada nesse conteúdo. E muitas vezes você até sabe, mas acabou esquecendo por algum motivo, deixou passar, faz tempo que não vê. Então esse vídeo está aqui para isso, tá certo? Então deixa eu pedir logo de cara para você fortalecer o canal, né? Fica comigo até o final, que eu vou te mostrar até o finzinho. Lá no finzinho tem alguns exercícios que a gente vai poder estar trabalhando em relação a esse assunto. E aí deixa eu te pedir para fortalecer o canal, para fortalecer esse espaço que a gente está aqui, porque ele está gratuito, ainda está gratuito, né? Então tá vindo o nosso curso aí de Química Online com os módulos por conteúdo e por série, tudo organizadozinho, que você vai poder, bem baratinho, poder ter acesso a eles. Esse aqui, no caso, você pode usufruir dele à vontade, inclusive peço que você compartilhe ele com outros colegas que precisam desse assunto, que precisam conhecer, certo? Inclusive, não esqueça de baixar o PDF, que vai estar aqui na descrição do vídeo, você vai poder acompanhar, que é a aula texto que eu vou deixar disponível para você poder fazer o download direto do meu Drive, tá certo, pessoal? Então vamos começar, né? Então aqui eu já trago para vocês um conteúdo, notação científica, né? Aplicada à química e física no ensino médio. E observa que você está vendo aí em cima o tema notação científica aplicada ao ensino médio, porque você vai utilizar isso muito nas disciplinas de química e física, né? Por que usar notação científica? Quando a gente fala em notação científica, a gente na verdade está falando dos números em potência de 10. É muito importante que você entenda que esses números, embora pareçam complicados, eles facilitam muito sua vida na hora de resolver questões. Você vai estar lá dividindo ou multiplicando um número com várias vírgulas ou um número muito grande, e aí você pode trazê-los para a notação científica, trazê-los para a numeração em notação científica, né, em potência de 10, e aí fica muito mais fácil você fazer suas contas, porque normalmente são números inteiros ou com poucas casas decimais que você vai multiplicar, vai dividir, até mesmo somar e subtrair, certo? Então hoje eu vou estar te ensinando como é que você vai fazer essas relações, vou estar te mostrando que números são esses, quais são as regras para esses números e as operações matemáticas básicas que existem para ele, beleza? Então olha só, vamos lá. Primeiramente, é a forma usada para escrever, né, os números reais, ou seja, os números que têm
vírgulas, por aí, aquilo que você conhece, né? Os números decimais como um todo. Números reais, ele engloba os números inteiros, né? Isso, e os fracionários, inclusive, né? E aí, você pode ter números muito grandes ou muito pequenos e você precisa fazer operações matemáticas com esses números de forma que facilite sua vida. Ninguém quer estar multiplicando 0,00035 vezes 0,0825. É muito difícil. Certo? Então, a notação científica ela vem para o cálculo, ela vem para as ciências para ajudar você a fazer esse cálculo, beleza? E aí nós conhecemos ele como potência de 10, né? A famosa potência de 10. É ela que me ajuda muitas vezes a resolver muitas dessas questões, beleza, pessoal? Então, olha só. Então, nós temos aqui duas coisas importantes para a gente ver. Primeiramente, é a mantissa, né? A mantissa, que é esse númerozinho aqui que você está vendo, que é, olha só, aqui esse Azinho representa, na verdade, um número que pode ser, né? Como eu falei aqui, ele é um número real, beleza? Ele pode ser 1 a 9, ele pode ser 0, 1, alguma coisa, né? E aí, lembrando que eu vou falar muito disso ainda, em notação científica, a gente sempre tem o número escrito na notação científica, ele sempre é maior do que 1, maior igual a 1, nunca menor que 1, certo? E maior que 0, tá bom? Então vale muito a pena você se lembrar disso aí, beleza? Olha só. E aí temos também a parte exponencial ou coeficiente, que é esse nzinho que eu estou marcando aqui, ó, gente. Esse nzinho aqui é a parte do expoente, né? Que a gente vai estar trabalhando com ele. Esse expoentezinho vai variar, vai flutuar em função da quantidade de casas que eu ande para a esquerda ou direita, casas decimais, tá certo? Bom, para encontrar tal mantissa, precisamos levar em conta que ela deve ser sempre um número maior que 1, maior ou igual, né? Olha só que eu marquei aqui, vale a pena você se ligar, ele é um número que é maior ou igual a 1, certo? E sempre menor do que 10. A mantissa, né? Ela tem que ser um número maior do que 1 e menor do que 10, beleza? Maior ou igual, ela pode ser 1 também, tá certo? E aí, aqui, por exemplo, eu vou escrever um número em notação científica, que é um número muito usado na química, olha só. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Se você está no segundo, terceiro ano, sabe que esse númerozinho aqui é o conhecido número de Avogadro, né? É esse númerozinho aqui que diz para mim quantas partículas existem em um mol de moléculas, tá certo? Então, eu poderia também aqui, ó, vou passar aqui um traçozinho, vou colocar aqui outra canetinha, e aí ele diz para mim, eu posso colocar aqui 3 vezes 10 a oitava. Isso aqui, por exemplo, representa a velocidade da luz no vácuo, beleza? Então, tudo isso aí está mostrando números em potência de 10. Logicamente, eu vou trabalhar com números menores também, números negativos aqui. Pode ter, Bruno? Pode sim. Pode ter números negativos ali, tranquilo, tá certo? Então, vamos para outra tela. Aí tem alguns exemplos. Isso aqui eu coloquei, por exemplo, o número 0,045, 0,0045, que eu transformei ele em potência de 10. Deixa eu trocar aqui a canetinha. Observe que, olha só. Observe como é que eu escrevi esse número aqui, ó. 4,5 é um número maior do que 1, não é isso? Maior ou igual a 1, maior ou igual a 1, e menor que 10, vezes 10 a menos 3. Como é que eu consegui esse 10 a menos 3 aqui? É simples, né? Você vai andar com as vírgulas até você atingir o número que você quer, a mantissa, né? Ou seja, o número maior que 1, menor que 9, menor que 10, certo? Então aqui, ó, cheguei no 4,5, 4,5 já é o meu número. E aí eu vou repetir sempre o vezes 10. Essa questão do expoente e do sinal do expoente, vale a pena lembrar disso, é muito importante que você se lembre que a regra vai de onde você anda para onde você anda, certo? De onde você está para onde você vai. Então, por exemplo, aqui, ó, eu andei uma casa, duas casas, três casas. Eu parti da esquerda em direção à direita, não é isso? Da esquerda para a direita. Então, quando eu faço isso, para poder escrever a potência de 10, o meu sinal será negativo. Então, aqui eu terei 3 casas menos 3. Por isso que ele está assim. Já aqui, observa, minha mantissa é a mesma, 4,5, 4.500, não é isso? Mas aí na minha mantissa 4.500,
voltei a escrever aqui, ó. Por quê? Porque agora eu estou andando, aqui, ó, uma casa, duas casas e três casas. Só que agora, gente, olha só, eu estou andando da direita para a esquerda, não é isso? Logo, o meu sinal é positivo. Então, como eu andei três casas para a esquerda, aqui eu tenho 4,5 vezes 10 a terceira, só que aqui é positivo, beleza? Deixa eu apagar aqui para ninguém pensar que é carga, né? 10 a 3 mais, beleza? Então, olha só, 4,5 vezes 10 a terceira, como foram uma casa, duas casas, três casas. Certo, pessoal? Bem facinho, certo? E eu recomendo muito que você refaça esses exemplos que eu fiz agora, se você não entendeu, né? Em qualquer coisa, deixe um comentário, deixe a sua dúvida no comentário, que aí eu vou lá e respondo. Não é pra você, tem estresse não, tá? Então, agora a gente vai ter o exemplo para fazer juntos. Então, vamos ver agora. Olha só, vamos fazer juntos, não é isso? Que aí é onde a gente vai construir os números juntos. Então, observe que eu tenho um número aqui, certo? Aqui você está vendo um número. E esse número eu quero escrever ele em potência de 10. Vou passar aqui uma flecha meio mal assombrada. E essa minha flecha aqui eu vou colocar de caneta vermelha a quantidade de vírgulas que eu vou andar para chegar até a mantisa. Então olha só, cadê a setinha? Uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. Observa que eu estou andando agora, ó, esquerda, direita. Então o sinal é negativo. Então vou escrever a mantisa, ó, 3 vezes 10. Esses vezes 10 é sempre padrão. Você sempre vai escrever esse vezes 10, certo? 3 vezes 10. E como o sinal é negativo, menos, beleza? E aí, ó, a quantidade de casas que eu andei, 4. Tranquilo aí? Vamos para outro exemplo? Olha só esse aqui, ó. Esse aqui, ó, minha mantisa tá aqui, ó. Mas quantas casas eu vou andar para lá? Eu não vou andar da esquerda para a direita, eu vou andar agora da direita para a esquerda. Então, ó, uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, 5, 6, 7. Andei 7 casas, fica ligado, andei 7 casas. Então aqui, ó, vou passar minha seta mal assombrada de novo, 1,4 é a minha mantisa. Lembre-se sempre que o número da mantisa, o X aqui, que eu vou apagar e vou colocar de novo de caneta minha mantisa, ela é sempre maior ou igual a 1 ou menor do que 10, tá certo? Para você nunca esquecer disso. Então aqui, ó, minha mantisa, 1,4 vezes 10. Não vou escrever mais, porque eu estou andando agora, ó. Estou andando para cá agora, não é isso? Se eu estou andando para cá, o sinal é de mais, não é isso? Então não vou escrever o mais aqui em cima, não preciso escrever o mais aqui em cima. E vou colocar só a quantidade de casas que eu andei. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1,4 vezes 10 a sétima. E esse 7 ficou feiozão aqui, certo? Eu vou só refazer aqui para ficar mais bonitinho. Beleza? E esse número bizonho aqui, como é que a gente faz ele, hein? Olha só que coisa, né? Olha que a minha mantisa tá aqui, ó, minha mantissa. Eu tenho uma dificuldade de dizer essa palavra, mantissa, com 2 S, tá? Ela tá aqui, ó, tá certo? Eu vou marcar de vermelho para a gente ver melhor. Olha só, cadê? Certo? Minha mantissa tá aqui, tá certo? Então eu vou contar de lá para cá até chegar aqui. Lembrando, estou andando para a direita, então o meu sinal é de menos, tá certo? Vamos ver quantas casas eu vou andar até chegar na minha mantissa, certo? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24... 25, olha só, andei 25 casas para a direita. Então, como é que eu escreverei agora o meu número aqui de canetinha preta? Olha só, 9,1. Bruno, eu preciso escrever o 0938356? Depende, certo? Se a resposta é pedir isso, você tem que colocar 0938356. Mas se você está resolvendo uma questão de química, normalmente, você basta escrever até aqui. Já resolve muito a tua bronca, tá certo? Então, eu vou escrever só até aqui, tá certo? Ou você poderia ainda, se você quisesse, estaria super certo, colocar aqui no lugar do 0911, porque aqui é 0, é 10, 9, não é isso? Então é 109, aqui esse 9 arredonda e aqui viraria o outro número 1. Mas enfim, 9.1 já está bom demais, tá certo? Então aqui agora eu vou
e escreveu vezes 10, eu nem sei quanto é, nem lembro mais, vocês se lembram de casa aí? Me diz aí nos comentários quantas casas eu contei, que eu vou ter que contar de novo, deixa eu ver. Ah, lembrei, foi 25 casas, então aqui vai ser 10A mais 25 ou menos 25? O que vocês acham? Menos, né, gente? Então, menos 25. Certo aí, pessoal? Então, esse é o nosso número. Temos mais algum exemplo? Temos sim, ó. Vamos fazer junto de novo. Esse aqui eu vou deixar para vocês. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Brincadeira, não vou fazer. Olha só, de vermelho aqui, ó. Quantas casas eu andei? Uma só andei uma única casa. Então, 2,3. Escreva aqui, ó, 2,3 vezes 10. Sempre repete. E aqui, como eu andei para cá, sinal de menos. Então, menos 1. Só andei uma casa? Aqui agora vai ser positivo, porque eu estou andando para cá agora. Para cá é positivo, não é isso? Então aqui vai ficar 4, aqui você pode colocar 3, tá certo? Por quê? Porque vai ficar 4,28. 4,28 é 4,3. Então repete o vezes 10, repete aí o vezes 10, e aqui eu vou contar a quantidade de casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andei 8 casas, eleva a oitava potência. Beleza? Aqui agora, ó, 105 mil, né? 105 mil. Mesma coisa, andando para cá, ó. Andando para cá, o sinal é de mais. Então, 1,05, pode deixar assim? Pode deixar assim sim. Vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5. Chegou aqui, 10A quinta. Lembre-se sempre que o número é maior ou igual a 1, ele é maior ou igual a 1 e sempre menor do que 10. Tá certo aí, pessoal? Tranquilo? Bom, isso aí foi a parte que a gente fez juntos, tá bom? E agora eu vou mostrar a vocês a parte de operações matemáticas com esses números. É importante que você se lembre das operações matemáticas, porque é o sentido dessa aula de hoje. É você trabalhar com as operações numéricas envolvendo notações científicas. Se você não sabe operar, essa aula até agora, essa conversa da gente aqui até agora, não adiantou de nada. Então vamos lá, né? Operações de adição e subtração. Só é possível subtrair ou somar números escritos em potência de 10 se eles estiverem dentro da mesma base e com o mesmo expoente. Então, além da base ser a mesma, porque pode acontecer em matemática, o cara colocar duas bases diferentes, você decompor lá, você fatorar e conseguir igualar as bases, certo? Mas isso chama-se função exponencial. Mas em química e física, as bases vão ser sempre as mesmas. Então, para eu poder operar, para eu poder fazer a operação, eu preciso que os expoentes estejam iguais. Jamais faça soma de números com expoentes diferentes, porque dá uma merda, dá uma bronca, tá certo? Então vamos ver como é que isso funciona na prática, tá certo? Bom, aqui eu tenho um exemplo de dois números que eu estou somando. Então eu tenho aqui, ó, 6 vezes 10 a terceira e tenho 4 vezes 10 a segunda. Eu não posso chegar 6 mais 4, 10. E aí fazer, 10, repete a base e soma os expoentes. Isso aqui está muito errado mesmo. Não pode ser feito jamais isso, certo? Você precisa igualar os expoentes. Esses números aqui, ó, tem que estar igual. Aí tu que escolhe. Ou tu leva esse expoente para 3, ou tu traz esse expoente para 2. É contigo. Beleza? Então eu vou fazer de uma forma simples aqui para você entender, tá? Eu vou reescrever esse número da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui, ó, no lugar de escrever 6 vezes 10 a terceira, eu vou escrever 60 vezes 10 ao quadrado. Eu reduzi um dígito daqui e coloquei um zero aqui na frente, ficou assim. E esse aqui eu vou manter igual, ó, 4 vezes 10 ao quadrado. Beleza aí? Então agora a gente pode fazer a soma do jeito certo, né? Porque eu consegui igualar os dois expoentes nos dois números. Eu consegui fazer a igualação dos expoentes nos dois números. Então bora ver como é que fica agora. Então aqui, ó, como os números são iguais, eu repito eles, 10 ao quadrado, e vou somar isso aqui, ó. Vou fazer a soma disso aqui. 60 mais 4, 64. Mas lembre-se que eu falei que um número em potência de 10, ele tem que ser maior do que 1, menor que 10. Ele não pode ser mais, não pode ser 60. Aqui foi só um artifício que eu usei para poder fazer a operação matemática, tá certo? E aí eu vou fazer o que agora? Olha só, vou colocar aqui para o lado de cá, porque eu devo estar aqui, vou ficar em cima de mim, né? Então aqui vai ficar assim, ó,
6, andei para cá, lembra que quando eu ando para cá, mais o sinal, 6,4 vezes 10 a terceira, certo? Deixa eu acender aqui, beleza? Andei com a vírgula para cá, e aí eu, como é que se diz? Aumentei um dígito aqui em cima. Facinho, né? A subtração, mesmo processo. Olha só, eu não posso subtrair esses dois números de uma vez. Eu não tenho como fazer isso. Então aqui, ó, eu vou trazer, ou eu pego esse número aqui e transformo ele em 10 a terceira, ou eu pego esse aqui e transformo em 10 a quinta. Vamos colocar esse em 10 a terceira, ver o que acontece? Vamos fazer assim, ó. Vou escrever esse aqui, vai ficar desse jeito. 8. Vou tirar daqui dois dígitos daqui, né? Dois dígitos não. Duas unidades, na verdade, né? Daqui vai ficar 800 e vou escrever como 10 a terceira, né? Tirei duas unidades, trouxe para cá na forma de 0, beleza? E aí virou 800 e aqui virou 3. Tranquilo aí? Menos, e aí eu vou repetir o outro, 10 a terceira. Agora eu posso subtrair 800 de 4, por quê? Porque a base é a mesma. Então vamos fazer aqui a continha com a cor de caneta diferente, vai ficar assim, ó. Olha só, 800 menos 4 dá 796, não é isso? Então agora eu fiz a subtração, ficou assim, ó, dá 796 vezes 10 a terceira. Só que esse número ainda está errado, né, gente? Eu não posso deixar ele assim, não assim. O jeito certo de escrever não é esse, né? Eu poderia até deixar assim, às vezes a questão até tá assim. Mas aí, o que vai acontecer? Eu vou trazer ele para realidade do número dele. Então eu vou colocar para cá, eu vou andar duas casas, uma, duas, para cá, certo? E aí quando eu estou andando para a direita, ou perdão, para a esquerda, não é isso? Eu aumento aqui e meu número vai ficar assim, ó. 7,96 vezes 10, como foram duas casas, a quinta. E aí, meu número em notação científica escrito. Tem mais algum caso? Temos sim, vamos fazer mais esse, né? Vou fazer o seguinte, não vou pular logo para a divisão. Eu quero que você faça nos comentários esse desafio aí e eu vou gravar um vídeo para o meu story do Instagram explicando no meu story a resposta disso aí, tá certo? Então vou deixar para você essa enquete, você vai responder para mim essa soma, beleza? E aí você vai deixar no comentário do meu Instagram, ou eu vou abrir a caixa de perguntas e você responde lá, tá certo? Melhor do que eu responder tudo e você fica sem nada para fazer. Vamos ver agora multiplicação e divisão. Aí é de bolo. Multiplicação e divisão é de bolo, certo? Obedeça só a regra das bases. Multiplicação, conserva a base, soma os expoentes. Divisão, repete a base e subtrai os expoentes. Bem simplesinho, não tem errada. Vamos de canetinha azul. Olha só, aqui ó, vou multiplicar esses dois, 6 vezes 5 dá 30, certo? E vou repetir a base. E agora eu vou somar esse expoente com esse aqui, certo? Ficamos assim, ó, 3 mais menos 3. Observe o sinal do número, viu, pessoal? Então aqui como é que ficou o meu resultado? 30 vezes 10. E aqui ficamos com a seguinte numeração. Gente, aqui mais 3 com menos 3, aqui daria quanto? 0, não é isso? Só que a gente sabe o seguinte, quando a gente eleva o número a 0, qual é o valor dele? Todo número elevado a 0, exceto o 0, é 1, não é isso? Então aqui nós temos, ó, 30 vezes 1, que é o próprio 30. Não é isso? 10 elevado a 0, vou colocar aqui de observação para você de que caneta é essa que eu não sei? De rosa, não, ficou feio. Aqui de lilazinho, ó, 10 elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é 1, certo? Exceto o próprio 0, tá? Aqui embaixo como é que ficaria? Ó, vou multiplicar esses dois, ó só, vou multiplicar esses dois aqui, ó. 9 vezes 4 dá 36 vezes 10. Como é multiplicação, somos expoentes. Então fica aqui, ó, menos 4. Ficou feio, vou apagar, fazer de novo. Tá? Menos 4 mais 2. Aqui é positivo, né? Então ficamos assim, ó. 36
vezes 10 a menos 2. Opa, Bruno, por que ficou menos 2 aí? Porque eu repito o sinal do maior e subtraio os números, os módulos dos números, não é isso? Que no caso vai dar menos 2. E aí agora, para eu fazer esse número, o que acontece? Olha só, para eu escrever, como é que ficaria aqui? Como é que ficaria esse número certo? Então, eu andaria com uma casa para cá, não é isso? Andaria com uma casa para a esquerda. Se eu ando uma casa para a esquerda, eu aumento um dígito na potência, não é isso? Então, aqui ficaria como 3,6 vezes 10. Aumentar um dígito aqui, ele passa de menos 2, letra A para menos 3, letra B para menos 1. O que vocês acham? Menos 1, né, pessoal? Então, porque eu estou aumentando o dígito e menos 1 é maior do que menos 2. Tá certo aí? E agora, a gente vai resolver uma questão aplicada. Na verdade, se eu explicar aí, essa questão a gente não vai resolver ela, porque tem outras coisas envolvidas aí nessa questão, certo? A gente vai somente entender a montagem e a aplicação de tudo que eu vi agora, beleza? Vamos lá, uma questão da UFPE, foi adaptada na época que era Covest, né? A concentração hidrogênio-iônica do suco de limão puro é 0,01 mol por litro. Qual o pH de um refresco preparado com 20 ml de suco de limão? Parou por aqui, eu nem vou ler o resto porque eu não vou resolver, eu não vou achar a resposta daqui. Não preciso achar a resposta daqui. A única coisa que eu vou precisar aqui é o seguinte: quando a gente resolve esse tipo de questão, logicamente lá na frente, você vai lembrar, porque você vai estudar inclusive comigo, que pH é igual a menos o log de H+. Certo? pH é menos o log de H+. Deixa eu fazer isso aqui bonitinho, porque ficou muito feio, cara. De novo ficou feio. Vou cortar e fazer de novo, tá? Menos o log de H+. E aí, esse H+ está aqui, certo? Considerando as contas que tem que fazer, porque não vai ser 0,01, em algum momento eu vou precisar transformar esse númerozinho aqui em notação científica. Beleza? Então, logicamente, a resposta aqui não é essa, tá? Eu vou resolver ela como se eu estivesse fazendo e como se você soubesse responder ela de boa. Como é que ficaria isso aqui? Então, o vídeo vai acelerar um pouquinho porque o cálculo não interessa pra gente, tá? Então, a concentração hidrogênio-iônica vai... Pronto, aqui chegamos já a um ponto interessante da questão. Eu fiz toda a resolução da questão como se a gente estivesse fazendo, como se a gente soubesse fazer, tá ligado? Mas aí chegou o ponto interessante da questão. Olha a situação. Eu tenho 0,002 para dividir para 100. E aí a técnica é bem simples. Eu resolvo assim. Eu pego os dois zeros que estão aqui embaixo e enfio ele no meio desse zero aqui. Acabou-se. Ó, eu pego esses dois zeros de novo. Eu pego esses dois zerinhos aqui, ó, e jogo eles aqui no meio. Resolvi meu problema. Só que eu não vou fazer assim. Eu vou fazer do jeito certo de fazer. Então observe como é que você faz. Olha só. Esse número aqui eu vou transformar em potência de 10. Vou chegar na mantisa dele, olha só. De roxo. Ó. 1, 2, 3. Vou reescrever ele, ó. 2 vezes 10 a menos 3. Tu já sabe que eu estou andando para cá, não é isso? No caso, para a direita, negativo. E esse de baixo eu vou escrever ele como potência também, certo? Aqui vai ficar 1, que a mantisa está aqui, ó. 1 vezes 10 ao quadrado. E aí eu tenho a divisão de potência de mesma base. Que massa! Não é não? O que a gente faz aqui agora? Olha só. Divide os dois números. Vai ficar aqui, ó. X é igual a 2, porque 2 dividido por 1 dá 2 mesmo. E agora eu vou subtrair os expoentes. Como é a divisão, eu subtraio os expoentes. Então, ó, vezes 10 menos 3, olha aí, menos, certo? 2. Não é legal? Bruno, por que ficou menos 2? Porque o sinal aqui eu peguei, ó, botei o menos aqui na frente e foi, acabou-se, certo? Menos esse aqui, menos esse aqui. Bruno, se aqui fosse menos 2, aí sim, aqui era menos, abre parênteses, menos 2. Mas não é o caso, tá certo? E quem é x aqui agora? Menos 3 com menos 2 vai dar menos 5. Esse é o meu número. Olha só que legal. Eu já fiz aqui, gente, uma conversão em potência de 10. E aí,
Veja, eu já transformei o número para 210. Ainda não é a resposta da questão, mas não me interessa, porque eu não quero achar o pH 4, que é a letra D da resposta, certo? O que eu quero é que eu precisei usar nessa questão aí a transformação de um número real em notação científica. É só isso que eu preciso fazer, beleza? Então, esse foi a aula de hoje. Eu espero que ela não tenha ficado muito longa, né? Você segue lá no Instagram, eu vou deixar, como eu disse a vocês, né? Tem lá no vídeo, em algum minuto desse aí, tem duas questões para você responder. Eu espero que você interaja comigo, você manda a resposta dessa questão para mim, ou se eu botar no Instagram, responde lá na caixa de pergunta. Se tiver no comentário do vídeo, você pode também colocar de boa. Importante que você interaja comigo e tire sua dúvida, tá bom? Vou ficando por aqui. Forte abraço, valeu e tchau.